Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Gabriel Beltrão, sou videomaker, e esse vídeo é para você que ainda não entende muito bem da produção de conteúdo audiovisual. A intenção desse vídeo não é te formar um grande cineasta, mas sim te apontar alguns detalhes na prática, que vão fazer inicialmente melhorar muito a qualidade do seu vídeo. Então para isso a gente vai discutir alguns tópicos. O primeiro deles é roteirização. Na fase de roteirização a gente vai pensar para quem que a gente está falando, que mensagem que eu quero passar, de que forma, quem que eu vou entrevistar, que perguntas que eu posso fazer para essa pessoa. Também é interessante, paralelamente, você ver se já tem conteúdo feito por esse projeto. Se eles têm no banco de dados deles fotos, vídeos de ações, eventos que eles têm participado, áudios, músicas, dependendo do projeto, slides de PowerPoint, tudo isso vai juntando em uma pasta para lá na frente, quando você for fazer a edição, você conseguir jogar com esse material também. É muito importante que nessa fase de roteirização você defina quais são os itens que você quer abordar no seu vídeo. Eu criei o roteiro para fazer esse vídeo para vocês, por exemplo, com todos os tópicos que eu quero abordar. Segundo item, as configurações da sua câmera. As câmeras elas geralmente vêm com uma resolução de 640 pixels, 720 pixels e 1080 pixels. Que isso é basicamente o tamanho da tela que você está assistindo, falando de uma forma muito superficial para a gente não adentrar muito nisso. Sempre coloque o maior número, 1080 pixels, se tiver essa possibilidade, ótimo. Algumas câmeras já vão ter a opção de gravar em 4K, que é uma resolução super alta. Então, acesse as configurações do seu celular, vê se ela não está lá em 640, porque senão isso vai deixar com a imagem bem pixelizada, aqueles quadradinhos horrorosos. Então é isso, sua imagem está com uma resolução muito baixa. Bom, a gente vai para o item 3, que é a composição da imagem. Primeiro a gente vai definir qual é o quadro que a gente vai querer gravar. Isso vai ter muitas questões que vão influenciar nessa escolha, desde a forma que o espaço é, a iluminação, de onde que vem a fonte de luz, né, as janelas. Mas você tendo escolhido aonde você quer gravar, você pode já pode começar a compor o seu cenário. Nesse trecho do vídeo é o que eu estou fazendo, onde eu sinto falta de ter um objeto preenchendo a parte inferior do vídeo ali, então eu coloco ela. Um item muito importante é a questão da iluminação. Muitas pessoas, principalmente quando vão gravar com o celular, acabam gravando de costas para a janela e acaba que a imagem fica assim. Você pode até ter a opção de inverter. No caso, a pessoa fica mais iluminada, porém acontece isso. Lá o fundo acaba ficando bem estourado. Quanto mais próximo a gente conseguir fazer com que a imagem esteja harmônica em questão de iluminação, melhor. Eu estou baseando que a gente não tem uma iluminação aqui para trabalhar. Então vamos usar a luz do dia. Para usar a luz do dia, o essencial é que a gente esteja ou de frente para a janela, a luz vai ficar um pouco mais dura, ou 45 graus para a janela, o que vai deixar um sombreado muito natural. Se eu pudesse te dizer um plano garantido, bom assim, é um primeiro plano, um plano que pegue da cintura à cabeça ou do tórax até a cabeça, seria o ideal. Então a gente vai ver alguns exemplos do que não fazer. E aí entra uma questão importante, que é como que a gente apoia essa câmera. Se a pessoa não tem a técnica certa ou se o equipamento não tem estabilização de imagem, pode deixar um aspecto muito amador. Então, deixar a câmera num tripé, se tiver um tripé, ótimo. Se não, tenta pegar uma mesinha, empilha livros em cima, seja o que você tiver, caixas, para poder deixar a câmera na linha dos olhos com quem você está falando. Mas agora eu preciso saber se o meu entrevistado ou a minha entrevistada vai olhar para a câmera ou se vai conversar com alguém que está fazendo uma entrevista comigo. Se for uma mensagem que ela é direta para o público, como um pronunciamento, algo que é realmente para as pessoas que estão falando comigo, como estou falando com vocês agora, então a pessoa é aconselhável que ela olhe para a câmera. Se eu estou me olhando para a tela e eu estou falando diretamente com vocês, como no caso agora, eu perco totalmente a conexão com quem eu estou conversando. Não olhem para a tela do celular, não olhem para a tela da câmera se vocês tiverem essa possibilidade no equipamento de vocês. Traz o olhar
para o centro da lente, que é literalmente o olho com quem vocês estão conversando. Agora, se for uma questão mais informal, para a pessoa se sentir mais confortável, porque de fato conversar com alguém deixa muito mais confortável. Então a gente vai deslocar o eixo 45 graus do rosto e vai fazer essa entrevista, de fato tendo alguém ali entrevistando, que é o essencial, e a gente continua a conversa. Uma dica que pode ajudar a dar uma dinâmica muito maior para o seu vídeo, se você conseguir gravar com 2 celulares ou com uma câmera e um celular, porque na hora da edição você pode alternar entre uma câmera e outra, isso vai dar muito mais dinâmica para o seu vídeo, como nesse exemplo que a gente está mostrando aqui agora, em que caso aconteça algum erro, algum corte, ou tem que parar a gravação, vocês podem trocar de uma câmera para outra, principalmente gravar a mão da pessoa se mexendo, porque daí, nessa que a pessoa às vezes engasga, tem que repetir alguma coisa, você usa essas imagens e nem parece que a pessoa errou. É bom quando uma entrevista você sente que o vídeo dele flui e não tem cortes. Então por isso que é bom ter essa segunda câmera fazendo outros planos. Se tiver uma câmera, depois da entrevista, pega com a pessoa e fala, mexe um pouco as mãos aí, você grava a pessoa mexendo as mãos, ou grava ela teclando no computador, pega umas imagens assim, meio aleatórias, dá tudo certo. Roteiro, olha, muito importante roteiro, senão, o áudio. Caso você não tenha um microfone profissional, não tem problema. Agora, usar o áudio da câmera é um problema sim. Então, se você tiver um celular que você possa ligar o gravador dele e dar para a pessoa segurar como se fosse um microfone e deixar mais próximo da boca para pegar mais alto o som da voz, para que depois na pós você possa diminuir um pouco esse áudio para o ruído externo ficar menor, mas a voz ainda está ali num primeiro plano. Digamos que eu tenho que falar de planta, porque foi pedido para que eu falasse de plantas, e plantas bem no geral, assim, desde a Amazônia, do Cerrado Mineiro, e do sul do país, e do quintal aqui de casa. E essas pequenas sementes que a gente coloca no potinho de danoninho para virar feijão. Muito importante também a gente pensar na música do nosso vídeo. Qual que é a música que vai estar costurando todos os fragmentos que a gente vai pegando? A música ela ajuda muito nisso. Então a gente vai pegar a entrevista, estamos fazendo entrevista falando sobre plantas. Então eu vou colher material de plantas. Que música ficaria bacana com isso? Uma música tranquila, relaxante, talvez um som de um riachinho no fundo. O perigo aqui é se eu não entendo com quem que eu estou falando ou sobre o que eu estou falando. E eu acabo escolhendo uma música muito discrepante. Tem algumas plataformas que elas disponibilizam músicas para que a gente use de forma gratuita, e uma das plataformas que eu mais uso é o YouTube Studio, onde ele vai ter uma lista de várias músicas que eu posso utilizar sem problema nenhum. Evite usar músicas de famosos ou músicas que você não tem o direito de usar, porque uma hora vai te dar uma dor de cabeça com certeza. Eu vou mostrar aqui para você na imagem mais ou menos como é que você consegue. É só você acessar a sua conta do YouTube. Se você não tem, você cria uma conta do YouTube. Você vai em YouTube Studio e ali do lado esquerdo, né, vai ter a opção de estúdio de músicas do YouTube. E ali você pode escolher gênero, instrumento. Isso não é propaganda, é porque realmente facilita muito e é uma das ferramentas que a gente tem para poder utilizar de graça. Beleza, agora como é que eu edito esse material todo que eu recolhi lá? Peguei todas as fotos que o grupo tinha, peguei os projetos, gravei os produtos, gravei as entrevistas, fiz tudo, fiz o download da música, e agora o que eu faço? E agora eu vou deixar vocês com a Flora e com o Vinícius, que eles vão dar uma aula super bacana para vocês de DaVinci Resolve, para poder editar todo esse material e ainda com umas dicas de como fazer uns efeitos bacanas. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero realmente ter ajudado a você nesse início dessa caminhada na produção de conteúdo audiovisual e abraço!